Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de História com o seguinte tema. Vamos estudar as bases históricas do subdesenvolvimento. Na aula anterior, a gente estudou as definições, o que era país subdesenvolvido, o que era país desenvolvidos, né? Essa regionalização. Então, hoje a gente vai estudar um pouco da história, né? Por que que esses países não tiveram desenvolvimento, né? E outros países tiveram esse desenvolvimento. Por que que tem países ricos e países pobres? Por que que tem a desigualdades sociais? Por que que há países bem desenvolvidos relacionados à industrialização? Por que que outros países demoraram muito para iniciar a sua industrialização? Então, tudo isso a gente vai usar a história como base, estudar essas raízes históricas, tá bom? Então, para começar, por que que a gente tem que recorrer à história para estudar esse tema de geografia? Para explicar a origem do subdesenvolvimento, né, dos países pobres e do desenvolvimento dos países ricos. Recorremos aí ao passado para entendermos aqui o presente, né? Então, o conhecimento histórico ele é esclarecedor, pois ele vai nos permitir a compreender as raízes, né, a origem de um ou de outro, algum fator, né, que impediu esse povo a se desenvolver, tanto na questão política como na questão econômica. Então, para a gente entender, vamos ver o que é colonialismo. Colonialismo, pessoal, deve ser entendido como um sistema de relações econômicas, políticas, sociais e culturais, que torna uma sociedade, uma colônia, dependente de outra, a metrópole. Tá bom? Um exemplo, ele coloca aqui, o Brasil foi colônia de Portugal até 1822. Os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, passaram até 1822 sendo a metrópole, né? E a gente era a colônia, mais de 300 anos sendo explorado economicamente. Dois momentos do colonialismo que a gente tem que compreender. Do século XV ao XVIII, quando o capitalismo encontrava-se na sua fase inicial, né, na sua fase comercial, a fonte de riqueza para esse sistema era a atividade, né, era o comércio, a atividade mercantil, né? E já do século XIX para o século XX, a gente vai ter outra fase, porque vai vir a fase do capitalismo industrial. Então, a fonte de riqueza passa a ser a atividade industrial. E recebe já o nome de neocolonialismo, novo colonialismo, para diferenciar do antigo. Do colonialismo do século XV ao XVIII é o subdesenvolvimento. Vamos entender como é que foi essa relação com os países pobres. Sabemos que na Europa, pessoal, o feudalismo lá na Idade Média foi substituído pelo capitalismo, tornando o comércio, no século XV, a principal atividade econômica na Europa Ocidental, né? Lá no feudalismo, a fonte de riqueza era a propriedade, era a terra. Então, a fonte de riqueza passa, né, mas deixa de ser a terra e passa a ser agora a atividade comercial no sistema capitalista. Aí, com o desenvolvimento, eles foram desenvolvendo novas técnicas aí, os europeus, de navegação, principalmente com as caravelas. Os navegadores puderam se afastar ali do litoral europeu e chegar às novas terras, como na África, na América. Iniciativas tomadas pelos europeus para assegurar o desenvolvimento do comércio ou capitalismo comercial. O que é que eles primeiro fizeram? Fundaram feitorias entre postos comerciais na África e na Ásia a partir do século XV. Estabeleceram aí colônias na América, né? Impuseram o pacto colonial, né? Com essa nova divisão aí do trabalho. Então, esse pacto colonial fazia com que a colônia ela só comercializasse com a metrópole. Então, a metrópole vinha, extraía todas as riquezas dessa colônia e levava para a metrópole, para esse país que estava explorando. Então, já começa o início, porque esses países começaram a acumular capitais, né? A metrópole conseguiram com isso muita riqueza. Então, esses países da Europa, eles conseguiram muitas riquezas explorando outros países, as suas colônias. Então, o comércio de mercadorias deu muita riqueza. Trazer essas mercadorias, comércio de negros, tráfico negreiro, né? Começa aí a compra e venda de escravos, né? Esse comércio aí gerou grandes riquezas
para os países europeus, para os países colonizadores, saque de ouro e prata de civilizações nativas da América, né? Exploração dessas minas e metais. Um exemplo aqui é o Brasil, todo o ouro retirado ali de Minas Gerais foi para Portugal e Inglaterra. Devido a essa acumulação, pessoal, de dinheiro, as metrópoles puderam se modernizar, né? Retirando dinheiro dessas colônias, elas construíram palácios, igrejas, melhoraram as cidades, abriram estradas ou caminhos, construíram embarcações, universidades, portos marítimos, aperfeiçoaram as técnicas de fabricação de mercadorias para aumentar ainda mais a produção e vender mais. Com isso, esses países começam a ter um acúmulo grande de capitais, a se modernizar, né? E na Europa passou-se o primeiro país também a ter sua primeira revolução industrial que a gente estudou, no caso a Inglaterra, né? Ela passou-se da manufatura para a maquinofatura. Aqueles países que ficaram dependentes da importação de produtos maquinofaturados representam um atraso no desenvolvimento industrial. Então, os países da Europa, principalmente, deu início à Inglaterra, começaram a se industrializar, né? Sua fase de industrialização, e começaram a vender seus produtos maquinofaturados para os países mais pobres. E com isso, esses países dependiam dessa importação. Isso representou um atraso no desenvolvimento industrial desses países. Então, os países desenvolvidos cada vez iam ficando mais modernos, mais ricos, e os países que eram colônias, passaram muito tempo sendo explorados, tiveram um atraso no seu desenvolvimento. Alterações socioeconômicas e espaciais que caracterizaram esse período, né? Do século XV ao século XVIII, para a gente entender bem. Houve um povoamento realizado pelos europeus, né? Eles fizeram o quê? Construção e melhoria dos portos para exportação, né, de produtos, fundaram vilas, massacre das populações indígenas, tanto aqui na América, escravizaram os negros da África, introdução da agricultura comercial de exportação, principalmente a cana-de-açúcar, para abastecer o mercado europeu, né? Exploração de metais e pedras preciosas e transferências para as metrópoles. Toda a riqueza, pessoal, era retirada de seus colônias e levada para as metrópoles. A ausência de autonomia política e administrativa nas colônias não tem, ela dependia totalmente da metrópole. As ordens vinham da metrópole. Então ele não era independente. Tipo, o Brasil ele passou de 1500 a 1822 dependendo de Portugal. Era uma colônia, não tinha a sua independência ainda. Criação de espaço geográfico extrovertido, espaço cuja produção volta-se para o mercado externo, para exportação. E a proibição de instalação de manufaturas devido ao pacto colonial. A colônia só poderia comercializar com sua metrópole, né? Só comercializava com sua metrópole. Enfim, restou um desenvolvimento, a gente pode concluir que restou um desenvolvimento limitado, né? Os países subdesenvolvidos, eles não tiveram desenvolvimento igualmente como os países desenvolvidos. Então, isso mostra porque esses países foram lá no início, nas raízes históricas, mostra que eles foram bastante explorados, né? Retirados suas riquezas. Isso houve um atraso no seu desenvolvimento. Então, pessoal, a aula de hoje era sobre a gente entender essas raízes históricas dos países subdesenvolvidos. Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.